O principal é o alto escalão do poder. Na Ucrânia, a trégua acabou e começaram intensos bombardeios. Aqui, praticamente todos os centros regionais foram atingidos, tanto os que vocês conhecem quanto os que não conhecem também. Uzhhorod, por exemplo, foi bombardeada pela primeira vez em toda a guerra. Uzhhorod é o centro regional mais distante que faz fronteira direta com regiões estrangeiras vizinhas. E agora ele também está sendo bombardeado. Ou seja, o alcance tanto das forças russas quanto das ucranianas está aumentando pouco a pouco. Os pontos de bombardeio estão ficando cada vez maiores e mais extensos, mas, no geral, é disso que estamos falando agora, claro. Mas primeiro vou mostrar para vocês outra frente. A frente da política interna, vocês se lembram, né? Bem, aquela Yulia Mendel, ela é ex-porta-voz do Zelensky, que de repente apareceu contando sobre todos aqueles horrores que ela viu e também sentiu. E sobre o próprio Zelensky, lá tem um monte de material comprometedor. Imediatamente, todos os que estão no poder começaram a difamá-la, e um deles é um deputadozinho com o sobrenome bem sugestivo, Siniutka. Siniutka está em um carro que vale várias vezes o salário dele como deputado. Acho que eles ganham cerca de 52 mil hryvnias. E com uma expressão séria no rosto, ele discute sobre quem é Yulia Mendel como pessoa. Ela já está no banco de dados do Mirotvorets. Mirotvorets é um site que viola absolutamente todos os princípios básicos dos direitos humanos. Em particular, o direito à preservação das informações pessoais, à privacidade. Lá são listadas pessoas que, na opinião de qualquer pessoa envolvida no trabalho desse Mirotvorets, representam uma ameaça à segurança, ou melhor, à segurança da Ucrânia. Lá estão blogueiros e todo tipo de gente foi colocada lá. Até Yulia Mendel foi colocada lá também. Aliás, logo na primeira página desse Mirotvorets tem um palavrão, o que pode indicar o nível das pessoas que criaram esse recurso. A Europa lida com isso normalmente, o que é peculiar. Sabe, existe um anime japonês, se não me engano, onde o deus da morte entrega o chamado Death Note, aquele caderno da morte, onde você escreve o nome da pessoa e ela morre. Bem, isso é mais ou menos a mesma coisa, só que na vida real. E isso acontece em um país super democrático, onde dizem que é o país no smartphone, onde os direitos de todos são respeitados, exceto, claro, os dos ucranianos. Enfim, tudo bem. E o que mais poderia ser? Olha só, vocês estão vendo isso? Quem foi que escolheu essa pessoa? Levantem a mão nos comentários. Aqui está o deputado da Rada Suprema, que já está na Rada Suprema há 7 anos. É a própria Siniutka e... bom, não sei. Eu, para uma pessoa com essa expressão no rosto, olha, eu não confiaria nem 5 centavos. Ou, se preferir, 5 eurocentavos. Ou qualquer outra coisa. Eu não compraria nem água doce dele no meio de um oceano de água doce porque ele desperta desconfiança. Mas alguém o escolheu. Quem o escolheu? Quem são vocês, pessoas? Quem são vocês? Eu não sei. Ele simplesmente apoia um país hostil, a Ucrânia agressora. Como ela apoia a Ucrânia agressora? Ela disse claramente em uma entrevista que considera o ataque à Ucrânia um crime contra a humanidade. Como ela faz tudo isso? Bem, em geral. Bem, vamos falar honestamente quem ela pensa que é para... Vamos falar honestamente. O deputado diz, vamos falar honestamente. Isso é um absurdo. O deputado fala honestamente. Siniutka está arrasando mesmo. Os Predeliati não são assim. A corrupção é um problema aqui e precisa ser combatida. Mais uma vez, um deputado com cara de importante está sentado em um carro que custa muitas vezes o salário dele, provavelmente com motorista, falando sobre combater a corrupção. Bem, naturalmente, gatos contra creme de leite, abelhas contra mel, deputados contra a corrupção... Faz sentido. E todos eles, essas figuras, estão criticando Yulia Mendel. E o que é isso? E o que é isso? Isso... Bem, vamos esperar que seja o começo do fim desses Siniutkas, dessas mulheres histéricas e de todos esses outros aí. Lembrei dos que têm sobrenomes interessantes. Tudo bem. Depois, com Ermak de novo, que faz parte do círculo mais próximo de Zelensky. E lá ninguém sabe quem gira em torno de quem, se é Zelensky em torno de Ermak ou Ermak em torno de Zelensky. Enfim, aqui teve um escândalo porque jogaram um ovo nesse tal de Ermak. Um ovo comum. Cozido, não sei, ou provavelmente cru, e aí foi um escândalo de verdade. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Bom,
O cara não era muito bom de mira, claro, não precisa de muita habilidade para jogar um ovo direito, mas pelo visto ele estava nervoso, então não tenho nenhuma reclamação quanto a isso. Talvez eu tivesse jogado para o outro lado ou até esmagado o ovo de tanto nervosismo. Depois descobriu-se que esse cara que queria jogar o ovo no Ermac, queria acertar o Ermac com o ovo, é um veterano que já participou de várias operações por lá. No final ele foi detido e perguntaram: por que você jogou o ovo no Ermac? E ele respondeu: porque ele não é uma boa pessoa. Bom, digamos assim, ele é uma figura duvidosa. Mas lá, é claro, tudo foi dito com aquele humor popular e palavras típicas. A fala dele foi gravada em vídeo. Por isso, recomendo assistir se encontrar. Aliás, tudo isso está no meu canal do Telegram. Aqui, você aponta a câmera do seu telefone, smartphone ou tablet para esse QR Code e você vai direto para o canal. Ou, se você está me assistindo de um dispositivo móvel, então é só clicar no link na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, recomendo muito, tem muita coisa lá. Beleza, vamos continuar. Além dessas coisas, a Ucrânia está sendo atacada, a guerra continua, o cessar-fogo, como eu disse no começo, infelizmente acabou. Para ser sincero, eu tinha esperança lá no fundo da alma, bem no fundo, mas é claro que não ia acontecer nada. Mas a gente sempre quer. O ser humano é um ser com pensamento abstrato. A pessoa pode imaginar, prever alguma situação e, mesmo que ela não se realize, ainda assim ela existe em algum lugar no pensamento dela. Então, no meu pensamento existe em algum lugar uma paz entre a Rússia e a Ucrânia, onde não há guerra, e a Ucrânia é aquela de antes, não essa que existe agora. E, infelizmente, essa Ucrânia anterior não existe mais. E os russos atacam a Ucrânia com mísseis balísticos, com Shahed, e decolou um MiG-30 e um K. Tem de tudo lá. Na noite do dia 14 de maio, nos disseram aqui que os russos lançaram mísseis balísticos contra a Ucrânia e também colocaram no ar aquele mesmo portador do míssil hipersónico aerobalístico Kinzhal. Paralelamente, atacaram a Ucrânia com Shaheds e aqui várias regiões, inclusive Kiev e muitas outras regiões estão sob ataque. Depois, explosões em Kremenchuk. O chefe da administração militar regional de Poltava disse que a região está sob ataque. Foi declarado que onde mais? Pelas regiões de Poltava, Dnipropetrovsk e Sumy, há cerca de 80 drones inimigos no céu sobre a Ucrânia. E depois da 1 da manhã, os militares registraram um movimento de alvos de alta velocidade pela região de Poltava em direção à região de Cherkasy ou de Kiev. Bom, resumindo, aqui tem realmente muita coisa acontecendo. E hoje eu já mostrei os ataques que já aconteceram, o que ocorreu também no Telegram, que eu recomendei para vocês, ou seja, nas consequências aqui são enormes, ou seja, Rovno, Lutsk, Kovel, Transcarpatia, Khmelnytsky, Ivano-Frankovsk, região de Jitomir, região de Vinnytsia, Odessa, Kiev, Kherson, região de Cherkasy, região de Lviv, com mortes em seguida e infelizmente as pessoas continuam morrendo. Enquanto esses mesmos líderes poderosos continuam dizendo quem são os maus, pessoas comuns continuam morrendo. Mas ainda há uma pequena esperança de que a guerra acabe. Eu já falei sobre o fato de que Putin declarou sua visão da guerra, que supostamente deveria acabar de repente em breve. Depois foi dito o contrário, quer dizer, não foi ele, foi Peskov quem declarou isso. Bem, aqui na verdade um fala pelo outro. É como a boca de Sauron em O Senhor dos Anéis, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Ele declarou que a Ucrânia primeiro deve sair do Donbass, sair das regiões que de repente foram incluídas antes na Constituição da Rússia, ou seja, são as regiões de Zaporizhia, acho eu, e Kherson, e mais alguma coisa. E só depois disso talvez comece o processo de paz. Mas aqui nos dizem que os aliados da Rússia aparentemente querem acabar com a guerra, caso contrário já começam a desconfiar. Aqui eu não sei o quanto isso é verdade, porque são alguns historiadores que se especializam na história da Rússia que acham que quem deu indícios disso foi o próprio Putin, quero dizer sobre o processo de paz. Mas no geral, historiadores, claro. A própria história é como uma fábula sem fim, onde qualquer lado pode contar sua versão. É como, se não me engano, no Antigo Egito com quem eles guerreavam mesmo. Com os hititas. Com os hititas, isso. E houve uma batalha. Não lembro exatamente onde ou quando. Enfim, eles lutaram bastante entre si e acabaram chegando a um acordo de paz. E depois, cada um deles, quer dizer, cada lado nas suas próprias paredes, relevos nos papiros, escreveu que foi o vencedor. Nós somos heróis, incríveis, vencemos. Eles fugiram sem olhar para trás. Nós matamos 7 de um golpe só. Faraós eram conhecidos por disparar 3 flechas ao mesmo tempo com o arco. Bem, e agora está acontecendo mais ou menos a mesma coisa.
Então é isso. E além de tudo, de repente, aqui na Ucrânia, que está mergulhada em corrupção, mergulhada na guerra, onde morrem todos os dias, bem, milhares de pessoas, de repente, aqui de novo querem trazer as pessoas de volta para lá. E aí o próprio Dmitry Lubenets, que é o tal ombudsman dos direitos humanos, autorizado pela Rada Suprema, diz que está insatisfeito com o fato de que, para o Estado, é mais fácil falar sobre atrair estrangeiros do que trabalhar de forma sistemática para que os ucranianos queiram voltar para casa. Bem, eu gostaria de perguntar ao Dmitry como ele acha que uma pessoa que conseguiu um bom emprego no exterior, com boas condições, sem nenhum drone sobre a cabeça, sem esse minuto de homenagem, minuto de silêncio, sem todas essas conversas sobre a mova, essa arma, e a imposição da opinião de um pequeno grupo de pessoas sobre um grande grupo de pessoas, por que e para que eles deveriam voltar? Especialmente se não restou nada para eles na Ucrânia. Para quê? Para quê? Chamar de recurso? Para dizer, vamos tirar seu direito de voto? Isso já não importa, pois está claro que votar não faz sentido. Aliás, eu votei uma vez logo depois de receber o passaporte, só para ir até aquele ponto de votação e comer, porque lá tinha umas comidas muito gostosas. Não lembro o que tinha lá, mas era gostoso. Para quê? Quem? Para que alguém voltaria para esse país? Para olhar para os rostos felizes daqueles que constroem essas casinhas com o dinheiro do povo? Ou o quê? Ou para ver como as pessoas são mortas? Ou para ver como elas são colocadas nessas vans da inabalabilidade e depois espancadas, com braços e pernas quebrados e espancadas até entrarem em coma? Enfim, acontece de tudo. Para que eles voltariam? Eu não entendo. Essas conversas sobre voltar, isso é pesado demais. E ela conta que o governo ainda não tem um conjunto de políticas estatais e as pessoas que perderam suas casas por causa da guerra ainda são obrigadas a provar seu direito ao apoio. O governo realmente dividiu seus cidadãos. Bem, eles já dividiram as pessoas lá em 2014, quando começaram a gritar uns com os outros. Você é separatista, você é pró-Rússia, você é isso, você é aquilo. Desde então. E desde aquela época, quando esse Poroshenko colocou na Constituição da Ucrânia a intenção de levar a Ucrânia para a OTAN, o que, para a Ucrânia, é como uma quinta perna para uma vaca, ou uma sela, ou um quinto canto, enfim, tudo isso. E começaram a dividir entre quem é patriota e quem não é patriota, quem fala essa língua, quem vai àquela igreja, quem anda com tal bandeira. E só agora esse tal de ombudsman percebeu isso. Em 2026. Mas se nossos políticos são tão perspicazes assim, me desculpe. Então o que podemos dizer sobre o retorno das pessoas ao país que um dia amaram, sem falar do próprio Estado? Bom, e naturalmente vamos terminar com quem? Vamos terminar com esses líderes tão poderosos. De repente, a Lina Mercedes apareceu e começou a se exaltar. Olha só. Essa menina aqui, com o cabelo Chanel, alisamento de queratina, já fez cirurgias plásticas e tudo mais, é considerada uma médica que está na linha de frente ajudando soldados feridos e sangrando. Ela parece, me desculpe, uma combatente? Bem, ela se parece com uma combatente, mas ela se parece com uma socorrista, mesmo que seja uma posição voluntária e tudo mais. Então, como é isso, essa personagem aí, digamos assim, com 2 Mercedes, o que indica que ela esteve na linha de frente pelo menos um dia, não tem bronzeado. Enfim, eu já falei várias vezes sobre os sinais de quem passa tempo ao ar livre, mesmo se pegar uma pessoa que trabalha pesado na agricultura. E quem está na linha de frente, então, lá tem de tudo: cavar trincheiras, rastejar por valas e muito mais. E essa garota conta como ela ajuda as pessoas. E ela vai novamente para a região de Donetsk. Essa maravilha está indo para a região de Donetsk. Para onde ela está indo, para qual restaurante, é absolutamente impossível entender. E eu tenho motivação e forças. Bem, ainda falta comprar mais uma Mercedes. Só tem 2. Vocês perguntam sobre motivação para a Lina Mercedes? Precisa da terceira. Além disso, o irmão de Mustafa Nagen tem uma Mercedes de 170 mil e ela só uma de 60 mil. Estão brincando? Ainda precisa fazer trabalho voluntário também, para construir uma fortificação do tipo dessas casinhas. Isso do Mindit também provavelmente não deixa a pessoa dormir. E também um veículo de transporte, naturalmente, para os soldados feridos. Acho que um Mercedes de cerca de 200 mil seria ideal, garantindo conforto, ar-condicionado eficiente e janelas elétricas. Vocês sempre querem...
Bem, claro, cair fora. Батальйон Вовки да Вінчі з честю і гідністю під нашим прапором Вовків да Вінчі, під іменем Дмитра да Вінчі Коцюбайло виборюють незалежність. Ah, parece que é outro batalhão, sobre Kotsubalo. É a irmã dele que comanda, e esses são outros da Vinci. Enfim, hoje em dia tem muitos desses da Vinci por aí. E tem também, aqui temos o deputado Pogrebisky, que fica espiando sorrateiramente pela janelinha não se sabe de onde. Claro, é uma trincheira, obviamente, e o cabelo dele está como se tivesse acabado de voltar da linha de frente. E o jovem Lenin à esquerda me surpreendeu. Mudou o penteado, pôs óculos, talvez tenha visto o canal e decidido não ser mais o jovem Lenin. Agora, ele já não se parece tanto com ele, exceto talvez com o Lenin das pinturas na cabana, em Shushenskoye ou na Finlândia. Já nem lembro. Fizeram esse tipo de penteado, colocaram uns óculos com um tom rosado embaixo. Talvez aí até parecesse. Mas enfim, vamos ouvir o jovem Lenin e esse tal de Pogrebisky. Um momento nós nada. Ainda estou indo livre. Orador nato, simplesmente. E então, bem, agora eu vou contar para vocês Para os jovens. O jovem Lenin está dormindo, vejam só. Ele usou os óculos talvez para disfarçar o sono. Interessante, como isso é possível? Vários bilhões de grivnias foram destinados à telemaratona, mas o jornalista apenas dorme. Nossa, isso é pesado. Aliás, eu nem percebi da primeira vez que assisti ao vídeo, eu estava olhando para aquele personagem com franjinha, e de repente o nosso jovem Lenin começa a cochilar. Pronto. Andaram por aí, né? Veja, ele realmente está dormindo com os olhos fechados. Depois vou postar esse trecho no canal do Telegram e no YouTube, provavelmente como short. Ele está dormindo diante daquelas 2.000 e poucas pessoas que assistem à telemaratona. Sair da Ucrânia. Isso também não está claro. Acordou assim, é isso mesmo. É entendido claramente pelos militares. Adormeceu de novo. Porque alguns servem no exército por 4 anos ou mais, não veem suas famílias, perdem a saúde, enquanto outros simplesmente têm permissão para deixar o território da Ucrânia. E de novo, aqui o tal Pogrebisky está falando que os militares estão insatisfeitos com alguma coisa. Os militares, bem, pelo menos a maioria dos meus conhecidos que serviram ou estão servindo, eles não estão nem um pouco insatisfeitos com o fato de que alguém está indo embora. Bem, exceto os deputados, é claro. A maioria dos militares apoia os jovens que estão indo embora de 18 a 22 anos. Graças a Deus as pessoas vão manter a cabeça no lugar, a saúde e tudo o mais. E o que os incomoda é que a guerra continua. O deputado está tão distante dos anseios e pensamentos das pessoas comuns que chega a surpreender o quanto essas pessoas mudaram em poucos anos e se tornaram meio que, bem, como o Sr. Tomate era em Cipollino. Depois tinha o Limão lá, aquele general, ou seja, quem for, que cobrava impostos pela chuva ou mandava você respirar menos. É basicamente isso que ocorre agora na Ucrânia. Lubenetz pergunta por que as pessoas não voltam para a Ucrânia e por que precisamos de migrantes. É justamente por isso, tio. Bom, é isso novamente, recomendo que você se inscreva neste canal para acompanhar. No canal do Telegram está aqui de novo, também está na descrição, está em todo lugar, quem se inscreveu está de parabéns. Até mais a todos. Isso é algo político dela? Ela foi recrutada? O que está acontecendo? Como você entendeu isso? Ela há tempos virou uma louca da cidade, mas tinha certa ligação com o poder. Depois, por não ser ninguém, perdeu tudo isso. Ela quer atenção e que falem dela, mas perdeu o controle. Sua mente não suportou e acabou aderindo às narrativas russas. Ela há tempos escreve no Twitter que é preciso se render, que há ditadura na Ucrânia e que não se pode lutar contra os russos. Se tivesse ido falar com alguém influente, seria mais problemático. Felizmente não a convidam para esses círculos, pois todos percebem que perdeu a cabeça. O curioso é como o Pasha Kukta ainda vive com ela. Aliás, ele esteve em Viena, mas não estava com a gente.